Deixa eu te contar essa história. É um caso absurdo, que dá dor no coração da gente contar a maldade nesse caso. Vou colocar a imagem da criança ali para mim, tá? Preservada, certinha, tá? Para a gente não identificar ninguém. Mas é um caso de indignação. Esta mulher tem 22 anos, tem um novo marido que tem 24 anos e uma criança de 5 anos que pertence não só a ela, mas também ao ex-marido de um outro relacionamento. Esse ex-marido já tem uma nova mulher, vive um novo relacionamento e a criança fica aos cuidados da mãe, que está agora, casada com esse homem de 24 anos. Esta criança estava em uma festa quando uma pessoa viu uma cena de agressão. Viu a criança sendo agredida, falou, peraí, eu conheço o pai da criança, eu vou comunicar ao pai que a história não está muito certa, que essa criança pode ser que esteja sendo agredida dentro da casa da mãe. O pai é comunicado, o pai fica de olho, o pai começa a observar um pouco mais de perto e percebe alguns hematomas no corpo dessa criança de 5 anos. Ele orienta a polícia é acionada, começa um processo de investigação e a mãe desta criança, de 22 anos, e o padrasto foram presos. Presos sob suspeita de tortura contra esta criança de 5 anos. Ele tem 24 e a mãe 22. A suspeita da investigação é que a mãe sabia de tudo e não fazia nada. Deixava o padrasto tomar conta do jeito que ele quisesse. E dentro da casa, uma criança de 5 anos sofrendo tortura. É isso que a investigação policial tem até o momento e ao vivo. A repórter Karina Chichanowski vai trazer novas informações. Porque, Karina, nós conseguimos conversar com o delegado que investiga o caso, nós conseguimos conversar com a madrasta desta criança, onde esta criança está vivendo agora. Está vivendo com o pai e com essa madrasta. O pai e a madrasta são pessoas de bem. Os investigados e os presos são a mãe biológica da criança e o padrasto da criança, e não o pai e a madrasta desta criança, Karina Chichanowski? Exato, Bruno. Muito bom dia. Bom dia a você que está acompanhando o Tribuna de hoje. Uma notícia muito triste para trazer para você aí de casa. Esse casal foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira e as denúncias eram de lesão corporal e também de torturas praticadas contra uma criança de 5 anos. De acordo com a polícia, quem praticava essas agressões era o padrasto, esse homem de 24 anos, só que a mãe de 22 anos que morava ali na mesma casa nada fazia, ela assistia e não fazia nada, ou seja, era conivente com esses crimes. O pai descobriu esse caso porque algumas pessoas começaram a ver, achar estranho, comentaram, com a sogra, com a mãe do pai, que foi até ele e falou, olha, tem alguma coisa acontecendo, a gente tem que verificar. Quando o pai e a atual companheira dele foram checar o corpinho da criança, verificaram que tinham vários hematomas. Imediatamente eles chamaram o conselho tutelar e eles notaram ali, identificaram no corpo 15 hematomas e também o pulso da criança que estava deslocado. Aí foram conversar com ela e ela contou, que essas agressões elas eram frequentes, aconteciam com uma certa, todos os dias, quase ela disse. As investigações começaram em junho e desde então essa criança mora com o pai e a atual companheira. E a polícia agora, representou nesta sexta-feira pela prisão preventiva e agora esse casal está preso aqui em Cianorte na delegacia. Nós conversamos então com a atual companheira do pai dessa criança, que nos deu mais informações de como tudo aconteceu. A gente vai ouvir agora. A minha sogra mandou um áudio pra gente, a gente tinha mudado aqui recentemente pra perto, porque a gente morava longe, e nesse áudio ela falava que estava sendo constantemente apanhando do padrasto, Aí a gente pegou, a menina tava aqui no momento, eu peguei e levei ela pro quarto, fui ver o corpinho dela, tava realmente com as marcas de agressões. Até então a gente pegou, tentou conversar com a mãe não quis falar o que aconteceu, só falou que o padrasto tinha corrigido, mas ele não é pai, ele não tem o direito de corrigir. Aí a gente pegou, acionou o conselho veio, fez tudo o que deu 15 hematomas nela, fora o pulso, que foi deslocado. E a gente tentou procurar de todas as formas conversar com a mãe. Até hoje ela não falou nada, ela só fala que o marido é agressivo e a morre de medo, Até agora ela tem medo de ir pra lá. Esse caso está sendo investigado aqui na Delegacia da Mulher de Cianorte. Nós conversamos com o delegado responsável, o Dr. Wagner Quintão. Vamos ouvir.
segundo as lesões constatadas no corpo da criança, a gente percebe que era uma agressão recorrente, aí de no mínimo aí 10 a 15 dias, porque existiam lesões cicatrizadas, também lesões recentes, né? Lesões mais roxas, com amarelados, esverdeados, então era uma sequência de agressões e a criança, inclusive, ela mencionou na escuta que ela realizou junto com o Conselho Tutelar que os tipos de agressões eram muitas das vezes de forma bem assim, intensa, né? Pegavam ela de cabeça para baixo, no caso o padrasto, e agredia fisicamente com cinta. Cabeça para baixo? De cabeça para baixo. Foi o relato da própria criança na escuta. Então, não era uma simples correção ali de comportamento da criança, né? Mas era com a intenção mesmo de causar sofrimento intenso a essa criança. E ela tinha algum... a criança contou se tinha algum motivo para ela apanhar? Não, o que a mãe falou aqui em depoimento, já no primeiro depoimento, né? Antes da prisão em si, ela falou que ela é uma criança hiperativa, né? Que tinha um comportamento de não obediência, o que naturalmente não justifica qualquer tipo de violência, mas foi o argumento que ela utilizou para essa correção, segundo ela aí, que ela mesma reconhece na ocasião que foi ouvida, que ultrapassou os limites aí do esperado para a correção de uma criança, que não deve ser utilizado como violência de forma alguma, né? Alguns pontos. Padrasto e madrasta têm sim um direito de correção. Correção com o objetivo de educar e preparar a criança para um futuro digno, um futuro honesto. Agora, agressão, tortura, violência, nem pai e nem mãe têm direito, muito menos padrasto e muito menos madrasta. Então, a correção é diferente de agressão e tortura. Agora, esta mãe que... Olha, me segurar aqui, tá? Esta mãe que, para o delegado, disse, olha, realmente teve exagero. Sabe o que eu acho engraçado? Quando a casa cai em depoimento, aí reconhece que tem exagero. Enquanto o padrasto pega uma criança pelas pernas de ponta cabeça e dá-lhe cintadas com o objetivo de agredir e torturar a criança, ela fica calada dentro de casa, entendeu? Isso que me incomoda, isso que é um negócio que não entra na minha cabeça. E o homem com a coragem de praticar a maldade contra uma criança é engraçado, contra um adulto, uma pessoa maior que ele não é. Na rua, geralmente, ele é muito bonzinho. Dentro de casa, se transforma, se aproveita de um ser inocente e incapaz de se defender. É sempre assim que acontece. Quando cai na cadeia, é o primeiro a chorar, a pedir, pelo amor de Deus, para o advogado e para a justiça determinarem ali uma cela, né, separada para manter a segurança dele. Então, assim, eu acho muito engraçado. A coragem para esse tipo de covardia tem. Mas para pagar depois, chora, né? Chora igual. Bom, vem cá.